Oferecimento Gorila. Olá, gente, boa noite. Hoje, dia 3 de dezembro, mais um Ampla Visão começando. Hoje vamos falar um pouco sobre poesia, sobre corrida, maratonas e um pouco de cabelos também. Sérgio Pascoal, obrigada por você estar aqui hoje. Boa noite público, é uma alegria de estar aqui e compartilhar sobre o meu livro, sobre poesia, sobre maratona, né? Então, vamos começar aí. Vamos? Como é que nasce um livro? E ainda mais de poesia, ou mais, como nasce um poeta? Aliás, peraí, um poeta se nasce? Eu acho que todos nós temos um pouco de poeta, eu acho que você tem que se descobrir, né? E eu acho que o mais difícil é você se descobrir, porque tem duas facetas nessa se descobrir. O poeta nasce, eu sempre falo o seguinte, e eu dou um exemplo muito interessante, com as vicissitudes da vida, que são as tristezas, as decepções, as desilusões, as memórias que nós vivemos na infância, e tudo isso você angaria para você. E tem um lado positivo, que em meio a isso você tem, na sua história de vida, você tem alegrias de família, você tem o primeiro namoro, você se apaixona, né? Eu até quando me apaixonei pela minha primeira namorada, eu acho que tinha uns 8 anos, eu cortei um fio de cabelo dela e guardei. Hoje não está mais guardado. E tem essas coisas. E essas duas coisas se juntando, forma o poeta. Nasce o poeta. Porque o poeta ele é forjado na dor e na alegria. É como se fosse o óvulo e o esperma. Tem que ter os dois, né? E quem sofre mais, eu sempre brinco, que é esperma, que ele tem que correr, né? É uma corrida imensa, milhões, verdade. Ele chega lá. Então, faz uma ginástica danada. O poeta nasce com as vicissitudes e com as alegrias. Mas o perigo é de você partir para o outro lado. Eu sempre falo o seguinte, nasce o poeta, mas também pode nascer o déspota, o perverso. Porque nós vemos no mundo, tem uma Madre Teresa, mas também tem um Hitler. Porque os dois eles estão no mundo, no contexto do mundo, só que um ele pegou o que ele passou de sofrimento, ele não conseguiu decodificar, ele se transformou em um monstro. E o outro não. Ele viu que a vida vale a pena ser vivida, vale a pena você investir no ser humano, vale a pena você fazer o melhor para a sua vida, para que você possa contribuir para a vida do outro. E aí o poeta ele vai por outro lado. Nossa, que interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre o Sérgio. O Sérgio ele se formou em bacharel em teologia pelo Instituto Cristão de Pesquisas Contemporâneas. É formado também em visagismo pela Academia Jacques Giannini e com especialização na França e Espanha pela L'Oréal. É formado em colorometria pela L'Oréal e Avella no Brasil. Atua em formação de profissionais na Academia Jacques Giannini e também ele é um dos sócios da Jacques Giannini lá do Shopping Jardim Sul. Ele já escreveu um livro, que a gente vai falar sobre esse livro aqui, de poesias, né? Fagulhas do Divino no Humano. E vai escrever o próximo, em 2011, com a Ana Tikomeroff, que está aqui, que ela arranja essa pauta para mim maravilhosa, que é da Palestrarte. Pode mostrar a Ana, claro, que é isso, Nil? Está economizando o filme? A Ana, obrigada, Ana, por você estar mais uma vez aqui. E que bom, a Ana é dona da Palestrarte, ela já veio aqui antes, já foi entrevistada por mim e mostrou um pouco da história dela. E ele também é maratonista, né, Ana? Que bom! Sérgio, eu acho que você vai ter que me explicar exatamente o que é isso, porque você escreve poesia, você se formou em teologia e, de repente, você também é maratonista. Como você consegue, como assim, de uma formação de teologia para o visagismo e para a poesia? Me conta como é que é toda essa... Eu sempre tive, desde pequeno, uma sede tremenda do transcendente, né?
do não que está imanente na gente, mas o que transcende, o que a gente não vê, o imperceptível. O para, né? O intocável. E aí eu falei, eu vou fazer teologia, porque teologia quer dizer estudo de Deus. Você vai estudar Deus. Só que eu acho muito, eu não vou falar vulgar, mas eu acho muito arrogante você estudar Deus, porque Deus não se estuda. Eu sempre falo o seguinte, Deus não se estuda, até que estuda por um lado, mas Deus você experimenta. Então, cada um experimenta Deus de um jeito. Então, eu entrei na teologia, a teologia ortodoxa, e eu não concordei com a visão assim ortodoxa da teologia, que eles trabalham, teologia sistemática, que Deus é assim, 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 assim. Eu discordo de tudo isso e eu tenho outra visão de Deus. E aí eu busquei um mecanismo, eu busquei como que eu poderia dizer, uma pena para que eu amolecesse isso. E aí eu me encontrei com a poesia. E na poesia eu consegui ter um contato e falar de Deus assim, sem usar o nome de Deus. Falar de Deus de uma maneira diferente. Por isso que eu usei a poesia. Fagulhas do Divino Humano. Aí eu vou te falar sobre esse título. Esse título é muito interessante, porque é teológico e é poético, né? Fagulhas do Divino no Humano. Por que eu usei esse título? Porque eu acredito que, cada um dá um nome que quer a Deus, Deus, ele autenticou a sua imagem, que quer dizer imagodei, imagem de Deus no ser humano, e ele autenticou, ele, como poderia dizer, ele tatuou isso. E aí essas fagulhas estão em você, estão em mim. Esteve nos poetas do passado, esteve em quem? Nos escritores, nos pintores. Então, cada um fagulha isso de uma maneira. Um fagulha pintando. Porque quando você vai no Louvre, acho que você já foi no Louvre, você fica extasiada, você fala assim, você tem uma experiência divina. Quando você vê um quadro pintado, você fala assim. Então, você só deixa de ser, eu sempre falo o seguinte, animal irracional, quando você consegue ver a beleza dessas coisas. Você consegue fazer a distinção do animal, e até eu brinco, falo que cachorro tem alma, né? Porque eles amam tanto a gente. Não, você consegue pode fazer acreditar essa distinção nisso. Quando você ouve uma música, e isso o animal não faz. Ele ouve uma música e fala assim, estou extasiado, que coisa maravilhosa. Você faz. Por quê? Porque você é um ser racional, pensante, lógico, e você entende o que você está vivendo. E você transmite isso para as pessoas, você transmite isso para as pessoas que estão ao redor. E essa imagem que eu acredito, a imagem de Madre Teresa, que ela transmitiu através do amor que ela teve pelos leprosos, onde ela trabalhou. Até um grande milionário chegou para ela e falou assim para ela, Madre, eu não entendo por que você faz isso, eu não faria pelo maior dinheiro do mundo, por todo o dinheiro do mundo, eu não faria isso. Aí ela virou para ele e falou assim, eu também não. Eu faço isso porque a imagem de Deus está em mim. E eu quero que essas pessoas vejam Deus em mim do jeito que eu faço. Então você vê Deus na sua mãe, um vê Deus no filho, na risada da criança você vê Deus na humanidade, mas você tem que ter essa percepção e essa sensibilidade para ver Deus. Sim. E na natureza? Na natureza. Porque você estava me comentando justamente que existe um animismo. Né? Foi o processo evolutivo. Então, quando você pega o homem que é tribal, que está se desenvolvendo como ser humano, porque o ser humano, a priori, ele é um animal. Sim. E aí, quando que ele se descobre como ser humano? Quando ele olha para cima e fala assim, penso e logo existo. Eu existo porque penso. Então, tem uma pedra, ela não pensa. Claro. E se ela não pensa, ela não existe. Você só existe como ser humano quando você começa a pensar, raciocinar e trabalhar isso para o bem. E as tribos, há bilhões de anos atrás, o ser humano ele foi se desenvolvendo e hoje ele está mais desenvolvido ainda que não, né? Nós vemos guerra, um monte de coisa. Mas tem um lado positivo, onde ele inventa a ciência, ele desenvolve a tecnologia. Isso é maravilhoso. Ele inventa um avião. Quem que inventa isso? O cachorro faz isso? O gato faz isso? E em meio a tudo isso, ele inventa e ele quer
eu sempre falo, tudo isso é bonito, mas o poeta cai em outra esfera, porque o poeta ele vai em busca do amor perdido. Então, o que nós estamos em busca? Do paraíso perdido. Entendi. E esse paraíso perdido é o amor. É o que você acredita, mas é o que muitos e poucos e quase nenhum ser humano nessa terra consegue viver, porque ele foca o seu ser para as coisas que ele ouve, que mexe com ele. Então, ele não faz uma retrospectiva. Então, é isso que eu falo. A poesia leva a gente para fazer uma retrospectiva interior, para você se descobrir. E para você se descobrindo, você vai conseguir descobrir o outro. Entendi. Porque você só descobre o outro quando como pessoa, quando você se vê como pessoa. Por isso, eu não vou entrar em relacionamento, mas quando você fala assim, os relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque o outro não se descobriu como pessoa. Entendi. Aí ele quer ser um sugador da sua vida. Ele te suga, te mata e joga fora. Aí ele vai para outro, mas... Então, é mais ou menos isso. É tanta coisa, né? Uma coisa vai puxando a outra. Eu queria que você lesse uma das poesias daqui. Posso escolher? Pô, Vai lá. Pronto, vai. Só não caia no Peraí. 82, eu brinco. Aqui. Essa daqui. Eu acho que essa daqui eu escrevi num dia que eu estava desanimado, querendo deixar de viver. Eu acho que é isso. Não se deixe, não se abandone, não se entregue, não se permita cair nas garras dos que querem manipular corações e destruir sonhos de vida. Porque muitas vezes pessoas fazem isso com a gente, né? Não se deixe, não se anule para o mundo por causa de uma dependência doentia que traz mais desgosto do que vontade de viver. Viva da sua maneira, se for rápida que seja, se for lenta que seja, se for simples que seja, se for repleta de alegria que seja, se tiver um pouco de tristeza que tenha, mas em meio a isto saiba que é sua, proteja, cultive esta liberdade na vida. Não deixe que destruam o seu amor próprio, o amor é seu. Viva mudando de hábito para que você não se torne um neurótico, escravo do trilho rígido da vida, porque a vida é rígida, é dura, né? Tenha momentos de delírios, vire à mesa, tome cerveja em copo de caipirinha e molhe o pão italiano no vinho mais caro vendido no mercado. Isso daqui eu vou te explicar porque eu escrevi. O vinho é seu e de mais ninguém. Se tiver de chorar, chore mesmo. Se reclamarem do seu choro, não dê atenção. Se tiver que rir, ria muito até cair no chão. E se acharem que você é caipira, que pense. O do vinho foi uma coisa muito interessante. Eu fui num congresso e tinha um vinho muito caro, Cabernet Sauvignon, né? E aí você tem que tomar numa taça fina, num cristal, né? E eu resolvi tomar o vinho no copo. E as pessoas que estavam do meu lado falaram, cara, você é excêntrico mesmo. Você vai tomar vinho no copo? Aí eu falei, o vinho é meu. E eu tomo do jeito que eu quero, e eu vou comer e vou molhar o pão italiano dentro desse vinho. Aí um amigo meu falou, você estragou o vinho. Aí eu falei para ele, posso te dizer uma coisa? Quando eu tinha 7 anos de idade, meu avô era italiano, e ele morava com a gente. E aos domingos ele pegava um copo, e ele colocava vinho e molhava o pão italiano e comia. E o que eu quis mostrar para ele? Que você pode ter o vinho mais caro, você pode ter a garrafa de $2.000, você pode ter tudo na vida. Se você não tiver lembranças de infância, não vale nada. Aí eu quis mostrar para ele, eu falei assim, eu não sei se você tem isso, mas eu quero trazer à memória o que eu vivi há 30 anos atrás. Se você não tem esse privilégio de fazer isso, eu tenho. E eu estrago vinho, se precisar fazer, eu estrago garrafa, mas eu quero reviver o que eu vivi lá atrás. Então é como um perfume, você tem um namorado, né? Eu sempre brinco, né? Eu ponho bastante perfume, porque se eu trocar de namorada, a minha namorada não vai esquecer com quem ela teve. Isso é ruindade, né? Isso. Entendeu? Essa daqui é mais ou menos assim, é para a gente não se largar, porque as pessoas se largam quando tem um amor e não é correspondido e tudo isso, é verdade. Aí falam, agora eu vou desistir. E essa daqui eu... mas é só por um momento, né, na verdade, é só por um momento. Aliás, Bocage, tem essa história, né, de Bocage que você me contou, que fez com que justamente ele ser largado, né, pelo amor da vida dele, fez com que ele fizesse essa obra divina dele. Nossa, isso é bom, né?
É verdade. Não é? Você não me disse É, isso? do Boccaccio é muito interessante, que ele vem de uma família rica, né? O avô dele era juiz lá em Portugal, né? Ele tem descendência francesa, lá da Normandia. E é muito interessante do Boccaccio, por quê? Porque ele troca um grande amor por uma aventura. E quando nós trocamos alguma coisa na vida, você vai ficar no outro lado da sua vida, você vai ficar em aberto. Sim. Você tem que resolver sua vida. E ele resolve se alistar para a Marinha de Portugal. E ele tinha 20 e poucos anos, se eu não me engano, e ele vai e faz uma viagem para a Índia, fica alguns anos, e depois ele vem para o Rio de Janeiro, fica 3 meses. E aí ele volta para Portugal, só que ele volta na ânsia. E antigamente ele não poderia se corresponder, né? Não tinha computador, senão ele mandava um negocinho para a namorada dele, eu estou voltando, e ela ia acreditar, e todo dia ele mandava um e-mail de amor, e ele ia enganar. Mas demorava 3, 4 meses para chegar a carta. E ele volta para Portugal. Quando ele volta para Portugal, ele corre em direção ao seu amor perdido, na casa onde ele deixou, e ele descobre que ela está morando com seu irmão. E foi uma grande decepção amorosa. Grande troca, né? E o que acontece aí? Aí pega a vida, a fase que ele resolve se entregar para as prostitutas. Ele vai para os becos de Portugal, ele vai para os bares de Portugal. Ele, por um grande amor, por uma grande decepção que ele sofreu, culpa dele também, né? Ele se entrega e ele começa a sair com as prostitutas, e ele começa a ter relações com as prostitutas, e ele descobre que ele pode ter relação com quem ele quiser, com a prostituta que ele quiser. E ele só relata que ele ama isso? só uma mulher. Ah, entendi. Ele ama aquela mulher. Ele relata na terceira fase dele, porque a primeira fase dele é uma fase bonita. E a segunda fase também é que ele volta, ele se encontra, ele escreve, mas ainda ele não está picante. Ele volta e tenta conquistar a mulher, mas ele não consegue. Ele escreve assim: voaste, alma inocente, alma querida. Isso é quando ele volta. Ele quer reconquistar ela, mas não consegue. Então ele escreve uns versos, umas poesias, só que ela não aceita, ela não quer. Foste ver outro sol de luz mais pura, ele fala. Falsos bens desta vida, que não dura, trocaste pelos bens da eterna vida. Por Deus chamada, para Deus nascida, já de vãs ilusões vive segura. Feliz a fé te crê, mas a ternura, com punhal da saudade está ferida. Desgraçado ó mortal, insano, insano. Ele está falando, eu quero morrer, sou um mortal, e eu fui insano, porque eu te deixei. E aí ele continua: em dar o seu pranto aos fados que quem mora no palácio do eterno soberano. Perdoa, amada, o triste coração. O que eu vejo? Que ela não corresponde. Ela não vai deixar o irmão dele, e ele percebe. E aí, o que acontece? Ele começa a escrever, porque é o que eu te falei. Você vive a vida, e você pega da vida, e você pode decodificar isso para o bem, ou decodificar para o lado que você quiser. Você pode virar um bicho, você pode virar uma pessoa feia, uma pessoa não bonita. E aí o que ele se transforma? Ele se transforma, para a época, num depravado. E a poesia de Boccaccio, a terceira fase dele, é depravada. Então, mas sempre foi conhecido como sendo Boccaccio o poeta boca pornográfico. Suja, boca suja. Mas é isso que a gente tem que entender. Por que ele ficou assim? Por causa de uma decepção amorosa. É muito fácil a gente colocar o dedo em riste, em Boccaccio, e esquecer toda a primeira e segunda fase dele. Foi muito fácil o clero, que tinha a bagagem protestante, católica da época, a monarquia toda, pegar Boccaccio e colocar ele num sanatório, porque você vê a vida de Boccaccio, com 40 anos, ele morre com aneurisma, tanto que ele foi perseguido. E uma coisa interessante, que ele escreve frases de amor, na cela onde ele ficou, ele fica tão neurótico, ele queria tanto reviver esse amor, que ele não consegue, com todas as prostitutas do mundo, ele não consegue reviver o amor que ele tinha por essa mulher, porque não adianta, é aquela mulher. Aí o que acontece? Ele começa a se alimentar na cadeia, e dão frango para ele comer.
E aí que eu acho maravilhosa essa experiência que ele tem. Porque ele pega o osso do frango e ele começa a se furar. E com o próprio sangue ele escreve as frases na cela. Me fala uma frase que se usa, que tem a tonalidade de hoje. Uma frase que faça um sentido para você dentro de tudo que é isso, o poema de Bocage. Para hoje, para os dias de hoje. Uma frase, eu vou ter que pensar, mas uma frase mais ou menos assim. O que vale na vida? Você jogar um grande amor? Ou você pensar antes de jogar e pensar, você sintetizar uma frase. Eu acho que o mais importante na vida e o mais rico na vida é você viver um grande amor e compartilhar esse grande amor com outras coisas, não deixar para outras coisas. Que agora frase na hora é complicada. Não, eu sei, né? não, E o que você tem agora de projeto? Por exemplo, com a Ana, né? Me fala um pouco desse projeto. Esse projeto aconteceu o seguinte, eu escrevo alguns textos, né? Todos os dias eu escrevo textos, eu escrevo frases, eu gosto muito, e até vou falar, que você falou em frase, eu gosto muito de usar, esse livro aqui ele é permeado de metáforas. Tá. Então, que eu não trabalho como Bocage faz soneto, Fernando Pessoa faz também alguns sonetos, ele é mais racional, e eu não, eu trabalho com metáforas, e da metáfora eu transformo a metáfora e sintetizo a metáfora em aforismas. O que quer dizer aforisma? Que é o que você me perguntou agora. É uma grande ideia sintetizada em uma frase curta. Entendi. Então, minha poesia, se você for ler, não tem nem métrica e nem rima. Ela tem sentido, que é mais difícil de ser feito. Por quê? Porque você pega uma metáfora e você trabalhando com metáfora, a pessoa que está lendo, ela percebe que na metáfora tem muita coisa ali. Aí eu tento decodificar a metáfora em aforisma. Aí qual foi o projeto? Eu escrevendo alguns textos, eu estava mandando para a Ana, porque a Ana é formada em letras, né, Ana? A Ana é formada em letras. E aí o que ela faz? Ela dá uma beleza no texto. Eu escrevo o texto e aí ela faz uma correção. E eu sempre falo que a correção dela fica maravilhosa. O texto fica mais bonito. Ela enobrece o texto. E aí ela começou a escrever algumas coisas. Eu falei, Ana, você escreve muito bem. Você não quer escrever um livro comigo? Metade do livro você escreve e a outra metade eu escrevo. Então, vamos supor, esse livro, esse projeto, para o ano que vem, ela vai escrever 60 poemas. Ela já tem uns 20 lá, né? Já tem uns 20. Então, vai ter alguns poemas e vai ter... eu estou pensando mais ou menos montar o seguinte, algumas cartas. Vamos supor, ela escreve algumas cartas, eu escrevo algumas, então quem lê as cartas da Ana, depois vão ler as minhas cartas, vão falar, meu Deus, tem um link aí. Ah, que legal. Então, para que a pessoa... Boa ideia. Né, ela pegue alguma coisa no ar, que eu acho interessante. Por quê? Porque o que a gente escreve, Ivana, muitas vezes não é a nossa experiência. Porque quem lê meu livro fala assim, cara, você amou de verdade, você... Falo, não, o que eu estou escrevendo é uma coisa universal. É amor universal, né? É que todo mundo sente, que todo mundo quer, e muitas vezes o poeta é o mais frustrado da face da terra. O poeta é o mais frustrado. Por que o poeta é o mais frustrado? Porque eu falo o seguinte, que o poeta, eu li isso em um livro, o poeta é como o beija-flor, ou o poeta é como o vampiro. Ele tem suas presas, isso é horroroso, isso é feio, eu acho isso tenebroso. O poeta ele vai lá e ele chupa todo o sangue, só que aí quando ele usa, ele vai para outra presa. Então, no fundo, o poeta, ele quer viver, ele não quer ser como o beija-flor, beija aqui, beija ali, beija ali, beija ali. E aí, por ele querer viver, ele sintetiza isso em poesia. Mas muitos, quando leem, se identificam, porque já viveram isso. E o poeta é utópico, ele nunca viveu, mas ele quer viver. Entendi. Ele nunca viveu, muitos nunca viveram. Fernando Pessoa, a vida dele toda, ele querendo viver, e ele morre praticamente sem viver.
Bocage, ele tentou viver, ele não conseguiu. Eu acho que o único poeta que viveu foi Vinícius de Moraes. Ah, esse com certeza. Vinícius de Moraes, Esse com certeza viveu. ele conseguiu viver grandes amores da vida dele, e que eu li alguma coisa, várias coisas dele, e ele teve um grande amor, Vinícius de Moraes também. A Garota de Ipanema? Aquela foi meio utópica, que deu um prejuízo para ele, né? Porque ele nunca deveria ter falado que ele se inspirou nela, porque ela ganha, não sei. Isso eu li no jornal também, direitos autorais até hoje por causa dessa música. É melhor a gente nem falar, porque também eu vou ter que pagar direitos autorais. Não, eu não sei, eu li numa reportagem aí. Agora, Vinícius conseguiu. Por isso que o Fernando Pessoa é o poeta da crise. Sim. Eu estou em outra transição. Eu comecei em crise, agora eu estou me descobrindo e eu estou sentindo que é possível viver algumas coisas que não foi vivida. Então, eu tô em outro caminho. Eu comecei como Bocage, decepcionado. Aí fui para Fernando Pessoa, entrei em crise. Aí fui para Cora Coralina, eu brinco, né? Vivi minha infância, as coisas da infância, né? Cora Coralina. Aí você vai para Vinícius de Moraes, é aonde eu quero chegar. Você vê que é possível viver. O que o ser humano ele não consegue viver? Ele não consegue viver sem amar. Então, a nossa crise é o seguinte, eu até escrevi no meu Facebook essa semana de madrugada, 3 da manhã, veio uma frase na minha cabeça mais ou menos assim: pela janela eu olho o universo e estou extasiado de ver o toque de Deus na humanidade. Aí eu falei, mas isso só não basta. Aí eu falei, fico mais extasiado ainda de ver o toque de Deus nas pessoas. Mas as pessoas só vão descobrir esse toque de Deus quando elas abrirem o coração para amar. Nossa, muito bonito isso. Então, enquanto elas não conseguirem, então eu estou em busca disso. Sérgio, eu vou ler uma mensagem do Júnior. Oi, boa noite, Júnior. Ele diz assim, boa noite, Ivana, um grande abraço a todos aí da Just TV. Pergunto ao Sérgio, a primeira vez que olhei o Google Earth, vi todas as cidades minúsculas e me sentiu uma formiga. Vi o quanto o mundo é grande e quanto somos pequenos. Acredito que se cada um visse assim, talvez a dimensão de cada um pudesse ser maior nas atitudes com relação ao seu semelhante. O que falta ao ser humano, já que hoje temos tudo na mão para facilitar e melhorar o mundo. O que falta para o ser humano se ver como formiga e não como Deus, mas sim parte dele. É verdade. E o que eu falo também, eu acho que para você se ver como ser humano, Bruno, aí você tem que valorizar o ser humano que está do seu lado. Então eu vim pensando no carro o seguinte, uma frase, e o poeta não troca isso por nada, ela é mais rica do que qualquer dinheiro do mundo. Porque eu sempre falo o seguinte, você vende uma frase sua, fala, eu dou. Por quê? Porque você vai tocar a outra vida. Quando eu falo em riqueza de troca, é o seguinte, uma nota é feita no Banco Central, de $1.000, papel, que você pode enriquecer outras pessoas. Só que uma frase, ela é feita no coração. Então, quando o Bruno está falando que ele se sente bem pequenininho, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Júnior. Júnior, nós nos sentimos bem pequenininho, porque nós estamos num planeta que é uma faísca, e no universo existe bilhões e bilhões e bilhões de sóis. Você sabe o que é isso, Bruno? Coisa doida. E se a Terra, olha só como a coisa é tão perfeita, se a Terra tivesse próximo, poucas coisas do Sol, nós estaríamos torrados. Mas se a Terra tivesse também próximo, longe do Sol, alguns quilômetros, nós estaríamos congelados. Então, eu acho, Bruno, que tem uma coisa no ser humano que é divina, porque se nós estamos aqui e nós estamos vivendo, nós estamos tentando fazer o melhor, eu acho que o caminho para que eu me sinta gente, eu tenho que trabalhar para que o outro se sinta gente, para que o outro se sinta ser humano. Como que... Aí eu vou ter que dar uma resposta social para o Bruno. Como que eu faço isso? Não pode ser utópico, Bruno, porque isso daqui, são palavras que saíram do coração, mas isso daqui tem que gerar vida. Como que gera vida, Bruno? É você que está aí, você falou que você está sentindo uma formiga, então você pode fazer o seguinte, você pega um dia da sua vida e você vai no Hospital do Câncer
e você vai ver aquelas crianças que estão morrendo de câncer, e se você puder ajudar, você vai ajudar, você vai se sentir ser humano. Você vai na periferia de São Paulo e você vai ver aquelas mães pobres que não têm dinheiro, não tem nada, aí você vai ajudar na ação social, ajudando de uma maneira, vinculando isso ao governo, você vai se sentir ser humano. Enquanto você não se mexer, ou eu não me mexer, enquanto eu não compartilhar ou partilhar o que eu tenho, eu vou me sentir mais um na Terra. Porque a gente só se sente quando a gente faz uma grande corrente, não é? Isso daí não é uma grande corrente? Então você tem que fazer uma grande corrente, uma rede de relacionamentos para que você possa ajudar as pessoas. Se você viver nessa terra e não conseguir ajudar ninguém, você vai passar em branco. Fernando Pessoa, ele fala assim, o importante não é viver, o importante é criar e recriar a vida do outro. Isso é o mais importante. Tá vendo? Tá dado o recado aí para você, Júlio. Isso é para mim também, né? É, para você também, para todos nós aqui. Sérgio, olha, acabou nosso programa. Passou muito rápido. Rapidinho. A gente não falou do Jacques Giannini, a gente não falou das suas maratonas, mas eu queria saber, deixar para eles um contato. Como é que eles fazem para conseguir o seu livro de poesia? Só entrar no site da Saraiva, Sim. www.saraiva.com.br, e você pode pedir o livro, em 4 dias está na sua casa. Tá bom. Sérgio, eu te agradeço muito a tua presença aqui. Foi meu de estar aqui e eu vou voltar a próxima vez para a gente discutir outro tema. Tem sim. vários temas aí interessantes. Teus ofícios. E aí, aí eu fiquei devendo a frase aí, mas na hora para fazer frase é difícil, mas eu trago uma frase, a Ana vai fazer uma frase lá para mim, eu trago para ela. Tá bom, gente. Tá bom? Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, Ana, mais uma vez para você. E obrigada a vocês todos que estão assistindo, obrigada pela audiência, pelos e-mails e um super beijo. Até a próxima sexta-feira, dia 10, que é o último, depois entramos de férias. Tchau!